Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal. Vamos bater um papo, trocar uma ideia, atualizações sobre tudo que tá pegando no Vasco da Gama. Antes de eu pedir uma moral, deixa o joinha, deixa o like, se inscreve no canal, que é importante para ele ser indicado no YouTube. Aí você compartilha, comenta, que ajuda o canal a continuar crescendo na plataforma, beleza? Bom, vamos falar de Vasco. Vasco joga depois de amanhã, cara. Para nossa alegria ou para o nosso desespero, a primeira partida oficial do Vasco é depois de amanhã, sábado, 4h30, contra a carne de pescoço lá no Nova Iguaçu. Eu falei de Nova Iguaçu, cara, tá com medo de Nova Iguaçu, então nem começa a temporada. Gente, primeiro, é um time aí mistão com sub-20, aliás, é basicamente o sub-20 do Vasco, né? O Nova Iguaçu, que só tirou a gente da final do Campeonato Carioca, lá que teve aquele rolo lá que o presidente do Flamengo ofereceu ao Nova Iguaçu, até a gente falando aqui assim, mas como que ele ofereceu dividir premiação se o Campeonato Carioca não tem premiação? Não foi premiação. A renda da final ele ia dividir com o Nova Iguaçu e eles deram o cano no Nova Iguaçu. O presidente do Flamengo prometeu dividir a renda da final do Campeonato Carioca se o Nova Iguaçu tirasse o Vasco da final. É medo ou é respeito? Ele pode estar fudido, ferrado, que eles não querem encarar o Vasco, essa é a realidade, né? Então, o Nova Iguaçu tira a gente da final do Campeonato Carioca e dos 3 jogos que a gente teve contra o Nova Iguaçu, foram 2 vitórias deles e um empate, jogando contra o time principal do Vasco, tá? Agora que a gente vai encarar o Nova Iguaçu com o sub-20 mesclado com alguns jogadores aí, como o Serginho Kosovo, o Vitor Luiz, que renovou com o Vasco, quem mais? O Zé Gabriel, jogadores que nem ficam no Vasco, não sei nem se vão para essa partida. Curioso para ver o que o Ramon, que é o técnico do Sub-20, vai montar para essa primeira partida, mas o fato é que depois de amanhã o Vasco estreia na temporada jogando o Campeonato Carioca. Não é o time oficial ainda, mas é uma partida oficial, a primeira partida oficial do Vasco. Já o time principal segue se preparando para a temporada, né, e se reforçando. A gente viu aí o anúncio ontem do zagueiro Lucas Oliveira. O jornalista Vene Casagrande trouxe um detalhe importante sobre o negócio, né, o contrato feito entre Vasco e o Cruzeiro, referente ao zagueiro aí que veio do Japão, mas pertence ao Cruzeiro. Existe uma cláusula onde o Lucas Oliveira, se ele estiver em campo como titular em 50% das partidas do Vasco em 2025, a renovação de contrato dele no final do ano, ela é automática. Então vamos lá, o Vasco tem um contrato com ele até dezembro de 2025. Se ele estiver em campo, se ele conseguir a titularidade que mantenha ele em campo 50% dos jogos do Vasco na temporada, aí ele tem um contrato renovado automaticamente até o final de 2026. Está a informação do Vene Casagrande a respeito do negócio feito com o Lucas Oliveira, né? Aí eu vou trazer uma outra informação de um jogador também que vai ser importante na temporada, que se lesionou o ano passado na tíbia, né, da perna direita, o Watson. O Watson teve que passar por cirurgia, está voltando de lesão, tem aquele processo de fortalecimento muscular, fisioterapia, e agora ele vai fazer uma transição, vamos dizer, aquela transição para o campo e bola, agora com a pré-temporada. Então ele volta a treinar com o elenco, que é um primeiro passo, para depois gradativamente ele sendo colocado nos jogos. É o mesmo processo que passou o Jair e o Paulinho, o Estrela também está voltando. Então é o mesmo processo que vai passar o David, que também fez cirurgia de ligamento e volta só no próximo semestre. O David, a gente já vai ver ele nesse processo ainda no Campeonato Brasileiro, tá? Pra você ter uma ideia de que a gente vai perder aí. Mas tem gente que fala, porra, o David é reforço? Não, o David, dentro do esquema do técnico Rafael Paiva, foi um jogador importante. Quando a gente perdeu o David e o Watson, o time do Vasco acabou, filho. Quase que a gente tava ali brigando por vaga Libertadores, quase que a gente caiu para brigar por vaga para não cair, brigar para não cair para a segunda divisão. Então, o David, jogador que eu questionei muito, mas era um jogador que era de força, era o único que finalizava de fora da área.
E voltando à situação do Adson, ele volta agora na pré-temporada para essa transição de treino com bola, de treino com o elenco principal, ainda não está treinando, e aí depois começa a se entrar devagar, gradativamente nos jogos. Tomara que aqui contra o Fluminense ele já esteja apto para jogar em fevereiro, né? Que é o jogo aqui em Brasília, Vasco e Fluminense. Então tá aí a atualização sobre a situação do Adson, que não joga há mais de 4 meses. Repito, o último jogo do Adson foi a vitória em cima do Atlético Paranaense por 2-1 em São Januário, tá? Então, o Adson tá aí nessa inatividade, passa rápido, né? Passa rápido, vai para 5 meses, quase a metade de um ano que o Adson não joga. Então, a volta dele aí vai ser gradativa. Para finalizar o vídeo, sem muita enrolação, vou trazer aqui uma notícia que saiu a respeito de um pedido do Rogério Ceni ao Grupo City, um grupo que tem dinheiro, tem bala na agulha, né? O Rogério Ceni, o Bahia procura um goleiro e o Rogério Ceni, que é o goleiro do Vasco, teria pedido aí a contratação do Léo Jardim. E aí o Bahia sondou a situação do Léo Jardim. Para sair do Vasco é cerca de 5 a 7 milhões de euros, que vai dar aí na casa dos 40 milhões de reais. Então, o Bahia teria que desembolsar 40 milhões de reais para tirar o Léo Jardim do Vasco. Falar em 40 milhões de reais, né? A gente vai emendando as notícias, né? Saiu hoje de manhã, o Cruzeiro vai pagar 45 milhões de reais naquele zagueiro Fabrício Bruno, aquele zagueiro do Flamengo, à vista, filho. O dono do mercado lá que comprou o Cruzeiro tem bala na agulha, hein? O cara tá comprando um monte de jogador aí, meteu a mão no bolso, levou, por mais que eu falo que os jogadores que já viveram o seu auge, né, que já não estão tão jovens, como o Dudu, como quem mais? Tinha mais aí, o Bunda de Silicone ainda é um jogador novo ainda, né? Enfim, agora vai pagar 45 milhões de reais à vista no zagueiro do Flamengo aí, o cara metendo a mão no bolso para montar um time aí para brigar por título, né? Tá? O Cruzeirense ficou puto que eu falei que tem um monte de jogador com mais de 35 anos, mas estão montando um puta time, estão contratando pra caramba aí o Cruzeiro. E voltando à situação do Vasco, é cerca de 40 milhões de reais. Não duvido o Grupo City ir lá e meter essa grana para tirar o Léo Jardim do Vasco, viu? Até porque o Vasco agora traz esse zagueiro Daniel Fusato, e aí quando contratou eu falei, rapaz, será que o Léo Jardim vai ser negociado? Até agora nenhum jogador foi negociado. A gente tem a possibilidade do Cocão, que recebeu proposta dos Estados Unidos, tem a possibilidade do Ryan, né, que tem proposta dos Estados Unidos, tem proposta da Itália, tem a possibilidade do Piton e tem a possibilidade agora do Léo Jardim com o Grupo City interessado a pedido do ex-goleiro e agora técnico do Bahia, Rogério Ceni. O que você acha aí? Léo Jardim, 40 milhões, ajudaria o Vasco aí nessa situação de asfixia financeira que a SAF, junto com a gestão Pedrinho, está passando nesse início de temporada? O Pedrinho ou os dirigentes do Vasco falaram que tem grana para manter o Vasco até março só, viu? Assim, tranquilamente, até março. Ontem o Euriquinho estava lá no programa do Rica Perrone e falou que pro meio do ano a gente vai ver um Vasco com o Pires na mão, desesperado para vender, porque não vai ter dinheiro. O caos vai estar instalado dentro do Vasco. É um cara que vive dentro dos conselhos, dentro do clube, sabe o que está acontecendo. Então ele falou que daqui para o meio do ano a coisa deve ficar feia para o Vasco e a gente vai correr desesperado para ser vendido às pressas de novo. Ele falando lá, programa do Rica Perrone. Pelo que eu tenho visto, principalmente na gestão de futebol, acho que o caminho do Vasco nesse ano vai ser chegar no meio do ano numa situação tão crítica que vai estar com o Pires na mão, como estava o Salgado, quando vendeu para 777, só que dessa vez não de maneira proposital, como foi feito. Aliás, Rica Perrone, eu quero deixar aqui antes, finalizar, né? Porque assim, jornalista chapa branca do caralho, amigo do presidente do Fluminense, o Bittencourt, amigo do Pedrinho, amigo da galera do Pedrinho da Sempre Vasco, descaradamente gravou um vídeo, e é um cara inteligente, que eu gosto muito do posicionamento dele, mas gravou um vídeo para falar da SAF do Vasco, que muita gente se beneficiou da venda do Vasco, o absurdo que fizeram, que alguém faturou com essa venda, que é tudo. Só que ele levou o Osório lá para fazer lobby para o Vasco ser vendido. E agora ele fala disso aí, tratando o Pedrinho como um herói, e não inclui o grupo do Pedrinho
nesse negócio que foi feito, porque o grupo do Pedrinho já trouxe aqui, participou de tudo isso dentro do conselho, e muita gente da gestão Salgado hoje compõe o grupo do Pedrinho, dentro do conselho e dentro das administrações no clube. Isso aí o Chapa Branca não fala. Só fica falando, ele dá o terceiro no Pedrinho. Inclusive, na live, ele chega a ficar falando lá de a guerra política no Vasco é a pior que tem no Brasil, e eles falando tem que acabar, tem que chamar a oposição, os caras têm que se unir para poder tirar o Vasco dessa situação. Aí o Mário Coelho lá fala, eu acho que o Pedrinho tinha que chamar o Euriquinho, tinha que chamar o Levenciano. Na hora o Rica Perrone mudou a opinião dele. Chamar o Leve pra quê? Esse cara veio aqui e contou um monte de mentira. Em que esse cara vai ajudar o Vasco? É politiqueiro, cara, chapa branca, amigo da galera lá do Pedrinho. Então, descaradamente. E não vai imputar o grupo do Pedrinho a responsabilidade do que está acontecendo no Vasco. Aqui não, cara. Aqui não. Eu não passo pano pra gente que fez coisa errada, não. Estamos de acordo que o Pedrinho é um cara muito correto e muito honesto? Ou isso não é um acordo aqui, é só a minha opinião? Não, eu não tenho dúvida. Agora, estamos alinhados nisso. O problema é o entorno. O problema é se ele vai aguentar. Vai aguentar se a pressão. Assim. Tá, então o teu ponto é se ele aguenta a porradaria de viver esse ambiente político que você tá falando, cheio de filha da puta, etc. E se ele aguenta mas eu acho que o ponto. Qual que é o teu ponto, Mário? Eu acho que o seu ponto, que você queria chegar, é se o Pedrinho talvez fizesse um convite público, vamos dizer, convidando o Leven, o Euriquinho, pessoas de oposição, que hoje não são parte ali do grupo dele, para fazerem parte, de alguma forma, aconselhando, tendo algum cargo, se as pessoas no entorno do Pedrinho aceitariam esse tipo de convite. Eu acho que esse talvez seja a grande questão, né? Eu vou te fazer uma pergunta, então, mais dura. Eu entrevistei os candidatos à presidência do Vasco em 2 das últimas 3 eleições. Por que ele deveria chamar, por exemplo, o Leven? Qual é a importância, qual é a relevância do Leven dentro do Vasco fora das eleições? Porque eu acompanho o futebol e nunca tive que ter contato com o Leven para falar de Vasco da Gama. O Leven é uma figura que apareceu do nada para mim, me mandaram um candidato, foi lá, prometeu Deus e o mundo. Eu, honestamente, não acreditei em nada, mas é um direito dele prometer. Eu não acreditei em nada daquilo. Só para deixar claro aqui, tô defendendo o candidato, porque para mim a eleição passou, tá? Só não gosto de incoerência, só não gosto de sacanagem. Porque, legal, né? No projeto do Levenciano não acreditou. Pô, realmente, é o direito dele. Pode ser que tudo aquilo ali era mentira, que não pudesse fazer o que ele vinha prometendo. Mas no Osório, falando que o Vasco ia ser foda, que ia ser campeão de brigar por título mundial, no Salgado e na 777, ele acreditou, né? Mas ele tem todo o direito de prometer. Prometeu, ouviu o que eu tinha que ouvir, entrevistei e tal, não sei o quê. Eu não consigo enxergar, e eu posso estar muito errado e vocês estão dentro do Vasco, vocês podem me corrigir. Eu não consigo enxergar onde exatamente figuras como essa precisam estar alinhadas dentro do Vasco. Ou eu estou muito maluco de achar que não é relevante? Eu acho que é relevante até pela quantidade de votos que ele angariou na última eleição, né? Ele foi o segundo colocado. Foi ele ou foi a promessa? Porque ele em si, qual é a participação do Leven no Vasco, por exemplo? Porque a gente tem que ter pessoas que precisam participar do Vasco para ter isso. Qual é a participação? O Euriquinho com certeza vai ter um insight. Eu respondo de uma maneira muito simples. Tá no imaginário, Rica, de muita gente, que o Leven teria solução para o Vasco. Tá no imaginário de muita gente. O Leven efetivamente ganhou uma eleição que lá no final foi suspensa por questões judiciais que a gente sabe como é que funciona. Então tem muita gente, Rica, que diz que se o Leven tivesse ganho aquela eleição em 2020, a história seria toda diferente. O Vasco não precisava estar agora, sim. Não importa se o Leven tem um passado ali dentro do Vasco. O que importa é que no imaginário de muita gente, o Leven teria a solução, teria dado a solução para o Vasco. Essas pessoas, elas vão insistir sempre que alguém falhar, e é impossível não falhar no futebol. É impossível. Isso não existe no futebol. Sempre que alguém falhar, essas pessoas vão falar, mas se eu tivesse feito o que eu tivesse levado. Então, quando você chama ele para dentro, e se ele efetivamente não tiver essas soluções, como é isso que você está dizendo, que não é só um projeto, quando ele estiver lá dentro e realmente não tiver essas soluções, aí você mata o imaginário dessa gente toda. Aí você destrói com esse imaginário dessa gente. Entendi, mano.